Aqui eu aprendi a amar mais, a cuidar mais das coisas. Porque eu não tinha experiência nenhuma e o patrulheiro foi nos ensinando a como lidar com essa nova experiência na nossa vida. E por que graças ao patrulheiro? Porque eu tive a oportunidade de entender como que é o ambiente corporativo, conviver com as pessoas logo, né, no início de carreira. Sozinho, eu acho que dificilmente alguma empresa teria me dado a oportunidade que o patrulheiro me deu. Vai trazendo vários conceitos importantes que lá na frente a gente percebe o quanto isso faz diferença na nossa carreira. O Camp, na época, ele pregava muito, né, pela educação, então ali foi um alicerce para mim, né, do trabalho, que os ensinamentos que tinha sobre educação, o tratamento que a gente deveria, aquele básico, né, que a gente deveria ter, né, hoje como pessoa, né. Porque paralelo a essa base, né, profissional de conhecimento, o patrulheiro sempre trabalhou esse outro lado, que é a formação do ser humano como um cidadão do bem, que além dele buscar uma colocação, também tem alguns aprendizados, alguns ensinamentos que ajudem ele a ser uma pessoa que contribua também com a sociedade, assim como ele está sendo ajudado naquele momento. E eu entrei não só no intuito de conseguir um serviço, mas também no intuito de mudar algumas perspectivas da minha vida. Então, acho que o que mais aconteceu foi realmente essa mudança. Desde o momento que a gente entrava aqui dentro até a hora de ir embora, a gente sempre foi muito bem tratado, sempre era tratado como se estivesse dentro de uma empresa mesmo, para já ir se acostumando. Muita responsabilidade em relação ao horário, em relação ao comportamento, em relação a atividades que o patrulheiro passava. É uma coisa inexplicável que eu sinto pelo patrulheiro. É muito bom. Na minha vida, né? Minha mãe babá, meu pai mecânico, estudei em escola pública a vida inteira. Então posso dizer que foi tipo um ponto inicial para eu entender o ambiente de trabalho. Eu lembro que na época eu tirava cópia, pegava café, organizava as salas de treinamento e toda segunda-feira eu fazia o mural da fábrica. E foi aí que eu despertei, né, a minha vontade em cursar jornalismo. Hoje eu moro em São Paulo, trabalhei muito tempo na Brastemp e na Consul. Comecei em Rio Claro e fui transferida para São Paulo. E trabalhei também muitos anos na Votorantim. 8 anos eu trabalhei com comunicação, gerenciamento de crise. Hoje eu trabalho na Mosaic Fertilizantes. Tô no agronegócio. Tô muito feliz. Era guarda-mirim, né? Era guarda-mirim. Depois passou a ser círculo de amigos, né? A recepção foi muito calorosa, né, com o pessoal, com a estrutura, né, apesar de pouca estrutura, mas tinha muito amor, né? Fui trabalhar na secretaria, que era vinculada à prefeitura, a Secretaria de Esportes, era IREF, Secretaria Regional de Esportes e Educação Física da cidade. Era uma secretaria que o Estado mantinha junto com a prefeitura. E isso culminou para o que você fez depois. Exatamente. Foi um caminho aí mais ou menos, né, parecido aí, né, com o que eu fiz depois, né. Eu posso dizer assim que a minha vida, né, toda a minha trajetória aí pessoal e profissional, tudo que eu tenho na minha vida foi graças ao Camp. Né? Então eu tenho minha vida pautada aqui nas coisas aqui, né? Desde o trabalho voluntário, educação física, depois como professor, trabalhei como professor depois da entidade, né? E depois fui diretor, depois presidente por 2 gestões, aí diretor novamente, hoje como vice-presidente. Porque eu nunca tive computador. Então quando eu entrei aqui, é até engraçado dizer que quando eu entrei no primeiro dia, a professora falou assim, eu lembro que era a Natália. Ela falou, liguem o computador. Eu olhei para o amigo meu que estava do meu lado e falei, mas onde que liga o computador? Eu não sabia nem onde ligava o computador. Aí começou a falar de Excel, não sabia nem o que era Excel. Então eu falo que profissionalmente o patrulheiro
abriu um leque muito grande na minha vida. Que quando eu entrei na empresa, tanto no Ceprosom quanto na Maxion, eu já sabia montar planilha, já sabia editar documento no Word, já sabia criar documento no PowerPoint, já sabia atender o telefone, que eu trabalhava em compras na Maxion. Então, para atender telefone, nossa, mudou muito, porque eu era tímido, não sabia nem como falar no telefone. Me ajudou muito em tudo que puder imaginar. E hoje, por eu ser o único que trabalha em casa, eu diria que a mudança, como que eu posso dizer assim, pessoal, foi gigantesca, porque se hoje não fosse o patrulheiro em minha vida, hoje praticamente todo mundo na minha casa estaria desempregado. Como eu disse, o patrulheiro ele pega assim, um jovem que ele nunca viu na vida, que ele não sabe nem se vai ver depois que acabar o curso de novo, e dá o suporte, dá o treinamento, dá a aula, dá a matéria, dá conteúdo, cuida do aluno aqui como se fosse filho de verdade, que foi o modo que eu fui tratado, acaba acreditando mais no aluno do que o próprio aluno acredita em si mesmo. Que foi o que aconteceu no meu caso. Eu nem imaginava que eu seria capaz de fazer o que eu faço hoje. Então, essa oportunidade que eu acabei tendo lá atrás, tá certo que com a qualidade você acaba nem sabendo exatamente a importância disso, né? Mas ao longo do tempo você acaba depois avaliando, né? E percebendo que foi um diferencial realmente, né? Então essa convivência com outros adolescentes, essa convivência com profissionais da área social, da área técnica, patrulheiros mesmo, um pouco mais velhos, mais experientes, isso dá uma experiência já de vida, você ainda jovem, né? Então, eu acho que esse é o diferencial que tem, né? Você ir para um primeiro emprego, uma primeira colocação ali de trabalho, com essas referências, né? E a oportunidade, no meu caso, né? Acabei, então, sendo indicado lá para Prada, fui aprovado ali nas entrevistas, fiquei esse tempo como patrulheiro, 1 ano e meio mais ou menos, fui efetivado, né, na empresa. Ao longo desse meu trabalho depois, a empresa, já por conta dela, tinha alguns benefícios para os funcionários, como, por exemplo, bolsa de estudo para o ensino médio, né? Para vocês terem uma ideia, eu cursei o ensino médio em escola particular pagando apenas 10% do valor, quer dizer, 90% a empresa pagava naquela época. Boa parte da faculdade que eu comecei a fazer depois, que foi de jornalismo, também a Fundação Prada, que na época bancou essa bolsa de estudos, né? Aí, na verdade, não tem uma ligação direta com o patrulheiro, mas eu posso dizer assim, que se não fosse aquela porta aberta lá atrás, eu não sei se eu chegaria nessa oportunidade, né? Então, todo aquele trabalho de base foi caminhando e, no meu caso, abriu essa oportunidade, esse caminho que foi, na verdade, o caminho que desenhou a minha vida daí para frente até hoje, né? E também hoje eu trabalho encaminhada pelo patrulheiro, sou aprendiz. Então, acho que a maior mudança da minha vida foi essa, esse avanço de responsabilidade, esse avanço de pulo dessa maturidade que eu tinha. Porque aqui a gente aprende como se comportar, tem esse crescimento, então lá eu pude aplicar tudo o que eu aprendi aqui. Tanto em questão de escrita, que a gente aprende aqui, como melhorar, como deve ser a nossa escrita na empresa, quanto até mesmo fazer uma ligação de forma certa, que a gente também aprende, a falar de forma correta, a agir como que nós, adolescentes, devemos agir, como que devemos se comportar. Então, tudo isso eu tive que aplicar lá, né? Muita gente que eu conheço participou. Começar pela minha mãe, que hoje para mim é um exemplo de profissional, né? E ela que teve o startar, ela que participou do patrulheiro quando ela era da minha idade. Ela teve muitas experiências boas, ela conseguiu o emprego, foi efetivada, tanto quanto o contato que tem aqui dentro, né? O quanto é bom o contato com diferentes tipos de pessoas, mas também para a vida profissional dela, que agregou demais. Que eu aprendi muitas coisas que eu nem sabia que existia. É que tinha reuniões, né, com as famílias e ajudou bastante lá em casa, porque toda família tem dificuldade. E nessa reunião, alguns professores ensinavam a família lidar com esses problemas. Então ajudou eles também. Que antes eu era muito tímido e agora que eu comecei no patrulheiro, eu me soltei mais para fazer as coisas, atividades,
coisa do cotidiano. Só um trabalhando não dá para sustentar 4 pessoas. E ajuda até na minha parte profissional. Aqui nós aprendemos a ter respeito e ser bem dedicado. E o patrulheiro não vai enviar uma pessoa para a empresa que não é dedicado. É um lugar maravilhoso. O ruim daqui é porque é muito pouco tempo, porque eu queria que fosse o dia todo. E nós fica até triste que está acabando.